Olá, meu nome é Júnior e sejam bem-vindos ao Mochilão Podcast. E hoje, como convidado, estamos aqui com Thales. Muito prazer estar aqui. Tranquilo, apresenta aí quem que você é, o que que você faz. Então, sou Thales Araújo, sou historiador e guia de turismo aqui em Paris. Guio as pessoas pela história da França, nos museus, a história do mundo inteiro. E também mestrando, apaixonado por Paris, desde criança. Então, estou morando aqui, em Então, descobrir esse mundo aqui. então tá aqui a realização de um sonho, então, de um É, desejo, né? ano que vem fazem 20 anos que eu sou apaixonado por Paris. 20 anos. 20 anos. Pensando nisso, eu falei, realmente, 20 anos. Que eu me apaixonei aos 11, né? Tô com 30 ano que vem. Então nem vou fazer a pergunta o que que te trouxe até aqui, né? Cara, e a história na sua vida também? Você sempre foi um cara de estudar, de ter conhecimento, de buscar isso? Ou como é que foi? Você é interessado pela história de fato? Cara, isso é muito engraçado, porque eu tenho duas irmãs mais velhas. E aí a gente recebia no começo do ano os livros do colégio. E aí eu lia os meus livros de história, principalmente era o primeiro, que eu devorava. E aí eu pegava, ia no quarto das minhas irmãs escondido, pegava os livros delas para ler também. Ah, então, assim, a história sempre foi muito forte para mim. Mas, na época do vestibular, por conta da pressão, escolhi uma profissão mais bem vista no Brasil, infelizmente a gente tem isso. Aham. E aí fui fazer engenharia. Mas nunca usei pra nada, assim, engenharia. Quando decidi terminar engenharia, 22 anos de idade, falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí fui fazer história. E aí, assim, melhor coisa do mundo. E você começou lá no Brasil ou já veio direto pra cá? Não, me formei no Brasil, Aham. na UFP, e aí vim fazer mestrado aqui. Não, mas eu falei, você é formado então em engenharia e em história. Engenharia eu cancelei, né? Aham. Ah, Então, você parou no meio do caminho, ok. no final. No final. É, porque aí já para tem a opção de você trancar Ué, e tem a opção de você cancelar. ok. Trancar você pode voltar. Faltava só entregar o TCC. Aham. E eu fiquei doente, aquela coisa, desânimo. Eu falei, não, eu vou cancelar. Ó, Cancelei a matrícula. As pessoas, cara, só só tranca. tranca, porque imagina, eu passei em terceiro lugar, geral. Então Caramba, eu era, caramba. né? Falei, não, vou cancelar. Então o cara tentou, assim, Você 2 dias tava me. revoltado mesmo, hein, mano? Tentou 2 dias me convencer a não cancelar, mas eu cancelei. E aí eu Aí fui não fazer tem história. jeito, acabou. Acabou. Agora eu não posso fazer nada. Nem quero. E aí você começou depois a de história. Fui fazer história. Aí é o quê? 4 anos, 5 São anos? 4 anos. Eu fiz em 3. Aí veio a pandemia, Aham. e aí foi um caos. Vai pra E, geral, é. aí eu demorei um tempo pra entregar meu TCC, defender o TCC. Passei 2 anos, pra você ter ideia, passei 2 anos com ele pronto. Só esperando ter cabeça, não sei. E aí quando surgiu a oportunidade de vir pra França, eu falei, não, tenho que defender. Então, imagina, eu passei 2 anos com o TCC pronto, com meu professor no meu pé, meu orientador falando, cara, defende, defende, defende. E aí só em ano passado, começo do ano passado, que foi que eu fui defender. Pra você ter ideia. Online, né? Aham. Foi 10 minutos. Quando passou, eu falei, por Por que que eu quê enrolei tanto, né? 2 anos? Não sei, me deu um burnout, uma coisa assim, ruim, sabe? Uhum. Com a ideia da universidade, depois da pandemia e tudo mais, foi complicado. Ah, então tem pouco tempo que você veio estudar aqui na França, então? Tem pouco tempo. Tem quanto tempo? Que eu comecei o mestrado tem 4 meses. E o mestrado, então, foi vontade sua, não foi tipo Não, uma... foi vontade minha. Ok. Era o meu sonho, porque eu vim morar, assim, pra viver, trabalhar e tudo mais, por conta da empresa que eu tinha, de Uhum. marketing. E aí eu decidi, assim, sempre foi meu sonho fazer mestrado aqui. E quando eu pisei não sei se você acredita, mas quando eu pisei meus pés na França, me veio uma Rolou um déjà vozinha e vu. falou assim, olha, é agora, viu? Vá atrás do mestrado. Que da hora. E aí eu fui. Foi difícil. É difícil, É, tá? porque você falou, nós conversamos antes, né? Nós até fizemos um vídeo, tá no canal do Daniel Pires. Uhum. E lá você me falou que você estuda dentro do Louvre. Isso. Mas, cara, deixa eu só deixar um parênteses aqui. Você é um bom aluno em história. Eu sou um cara que já reprovei de ano mesmo por causa da matéria história. Mentira. Então, se você achar um pouco leigo no assunto, Ah, é isso mesmo. imagina, imagina. E eu vou ser bem curioso. Mas chegar no Louvre não deve ser só dinheiro. Tipo, tem dinheiro, entra. Não, Deve ter o quê? Uma seleção? Como é que funciona tem. para entrar lá dentro? No mestrado, eu estudo aqui na Gustavo Eiffel.
pro Louvre, é na École du Louvre, na Escola do Louvre, né? Fica embaixo, no Uhum. subsolo do Louvre. Pô, da hora. Eu estudo lá no nível de curso, não é pós-graduação. Aham. Então, para você entrar no curso, é, tem um valor significativo também, mas você tem que provar que você é apto em História da Arte. Então, você tem que provar que você tem conhecimento. Então, tem uma prova, uma pré-seleção. A prova é uma pré-seleção. E aí você Em entrega francês? em francês, tudo em francês. Você entrega o seu dossiê, na verdade, depois a prova e depois uma entrevista com os professores. É Caramba. bem complicado. Aí vai sabatinar e tudo. É, pra ver se você sabe. Se você, porque lá são, assim, são pessoas de um nível interessante. Porque lá é Hum. específico para história e história da arte. Então, imagina, uma universidade, uma escola inteira. Ficou nervoso ou não? O quê? Nossa Senhora. Assim, o bom é que eu tenho o dom de me acalmar quando tá acontecendo assim. Eu acho que eu chego no nível de tanto estresse que eu falo, não, chega. Chega do estresse, agora eu vou ficar calmo. Acho que meu corpo entende que agora tem que ficar calmo. Acho que porque professor também, né? Sempre falei pra muita gente. É, você já tá acostumado. E é um É, assunto que você domina, né? é. Não é um negócio que você vai ter que falar, rapaz, eu tenho que engabelar esse povo aqui. É um negócio de fato que você gosta, você domina. O problema foi em francês, né? Mas, e fala pra mim, como que foi? Porque assim, então, você tem um ano, né, que você falou mais ou menos, que você começou o mestrado. É. Então, antes você estudou francês antes de vir pra França? Cara, então, 2023 eu decidi que eu vinha pra cá pra passar umas férias. Ok. E aí, entre a passagem comprada e vir de vez, eu decidi que eu ia morar. Então, quando eu vim a primeira vez, eu já falava alguma coisa, porque eu comecei a fazer aula intensiva de francês lá no Brasil. Ok. E aí eu cheguei aqui a dois. Mas assim, existe um abismo entre o francês de Ok. colégio, da escola, e o francês da vida real, né? Aham. E aí eu falei, meu Deus, eu não falo nada de francês. E aí eu entrei na Aliança Francesa, aqui em Paris. E aí eu Que é fiz o um. top, né? É o top. É a melhor do mundo, né? E realmente, vale todo o hype. É extraordinário. A escola é extraordinária. E aí eu descolei meu inglês. Meu inglês não, meu francês disso. Mas ah, são fases, né? Porque agora, meus colegas de curso, por exemplo, eles falam as coisas que eu não entendo, porque eles falam verlan. Que o verlan é aquele que eles, quando eles. A forma que os jovens falam, né? Hum. Eles invertem as palavras, aquilo ali tudo. Então, pra mim, eu tô reaprendendo o Mas como assim francês. inverter as palavras? Ah, você não conhece? Tipo Não, assim, eu sou, femme. sou jovem não, mano. É. tô na prateleira dos velhos já. Que eles falam, em vez de femme, fala meuf. É bem Então, chato. faz sentido então. Porque eu já escutei, claro, mas eu não sabia que era tipo a inversão da É. palavra. Lá na Sorbonne, quando eu fiz um curso na Sorbonne também. E aí eles têm a primeira semana só pra ter um mini curso de como que os jovens falam, pros estrangeiros, né? Aham. Como que os jovens falam, o que que é o verlan. Só da gíria, Só das. das gírias. Porque assim, realmente é muito complicado. E o Nossa, tem um francês curso pra geralmente. gíria. E ele fala muito rápido. Então aí eu ficava, gente, eu não tô entendendo nada que esta pessoa está falando. E eu já, assim, Mas professor não entra nessa onda, professor Não, o normal. professor tem que falar perfeito, né? Ok. Que aí é engraçado, porque ontem eu fiz uma visita nos arquivos nacionais, e aí o meu professor Giuliano, ele é italiano, e ele falou assim, para as pessoas que iam guiar a gente. Ele teve o cuidado de falar, olha, ele é brasileiro, que eu sou o único estrangeiro na minha turma. Que Ele falou, doido. olha, ele é brasileiro, ele fala francês, mas O resto só francês. só francês. Ele fala francês, mas tenha cuidado de não falar gíria ou então falar rápido demais. Uhum. E aí eu falei, tá bom, eu concordo, porque realmente, né? É. Então tem que ter esse cuidado, né? Claro que com o tempo a gente vai entendendo. Hoje eu já consigo entender quando a pessoa tá na velocidade 5 falando, que às vezes. Mas no começo era difícil. Cara, deve ser um desafio só francês. Só. A galera que você entrou é uma turma que começou com você, como é que é? Eles já Começou estavam comigo. lá, Assim, ele já vem da graduação na eles se universidade, né? conheciam já. Aí já tem os grupinhos. Então, é isso que eu queria saber. É difícil entrar no meio, não? Meu Assim, Deus do céu. se enturmar e tal. É muito difícil. Que já na nossa língua já é complicado. Imagina É. no estando fora e tudo. Uma coisa diferente no Brasil é que quando a gente começa numa turma lá, a gente conversa. A gente fala um com o outro. Hum. É super tranquilo. Aqui não. Entra na sala, aula, vai embora. É igual o trabalho, né, cara? É. E então, assim, se você já não tem um grupinho ali pra entrar, é muito complicado.
A sorte é que um deles teve compaixão, eu acho, que aí vai E virou brother e tal. e tal, e aí me incluiu, né, no grupo deles e tal. Então, assim, é complicado, porque o Mas fora, francês é muito vocês têm fechado. uma amizade com alguém fora? Tipo, acabou a aula, vocês se encontram, tomam um café, fazem alguma Cara, coisa? é complicado, porque, assim, o ritmo deles é bem diferente do ritmo brasileiro, porque você tem que é uma espécie de vestibular mesmo, se você tem que passar na primeira fase, segunda fase da confiança, eu imagino, né, que a cultura deles é muito mais fechada que a nossa. Então, assim, é uma conquista. Ah, chamou pra ir no cinema conjunto, é uma conquista. Chamou pra jantar, uma coisa, porque eles realmente são muito, muito fechados. E se no seu ver é bom, ruim? Ou porque nós também estamos já. Eu conheci Aberto hoje, demais. já aberto demais. Você, você conhece hoje, vem aqui, vamos dormir em casa. O que você acha dessa. Cara, eu acho meio termo, assim, porque é bom que eles sejam mais fechados, porque realmente a vida privada ela deveria ser privada, Uhum. mas é ruim porque, assim, imagina, você tá vendo uma pessoa todos os dias praticamente durante um ano. Aí cria um vínculo, né? Então, assim, cara, você tá ali, você faz trabalho junto na universidade, você visita coisas junto, tanana, assim, deveria ser mais próximo, Vocês né. fazem viagem pra fora da França ou não? Não, ainda Não? não, Mas ainda não, faz dentro da França. dentro da França. Aí vocês vão visitar o quê, por exemplo? Por exemplo, a gente vai visitar castelos, né, ou châteaus, o chateau que a gente chama de palácio, né, no Vocês português. dão uma estudada antes ou o cara vem e vai explicando dentro do castelo como é que é e. Quando a gente vai visitar, é geralmente dentro de um contexto. Ok. Tem um rapaz que ele tá no M2, porque aqui os 2 anos de mestrado são diferentes, né, são independentes um do outro. Nós brasileiros, por exemplo, podemos entrar já no segundo ano, porque a gente estuda mais que eles, bem Ok. mais, na verdade. Em termos de A matéria é um pouco parecida ou não? cara, assim, Biologia, química, física, é tudo mesma. é a mesma ideia, mas com outro aspecto, porque, assim, estamos na França, né, então eles têm uma pesquisa bem diferente, por uma coisa engraçada, assim, isso para quem é da área ou então quem fez universidade, essas coisas vai entender. No Brasil a gente tem a ABNT, que ela organiza como você deve escrever um texto. Como que você coloca um parágrafo, como que você coloca uma Ah, é, referência, tem essa parada. a Oh, tanto capa e tempo que tudo eu não mais. estudo. Aqui não. Então cada universidade tem a sua forma. Então se você escrever de qualquer jeito, É. eles não vão questionar. Não. Isso Ah, então isso é bom, ué. é ruim, na verdade. Por quê? Porque você fica perdido? É. Então, tipo assim, o que que tem que ser? Então, alguns trabalhos vai ter uma referência de nota de rodapé, outros trabalhos vai ter referência no final. Ah, Aí você coloca a imagem do jeito que você quiser dentro do texto. Cara, isso fica uma bagunça enorme. entendi, entendi. Mas enfim, voltando à questão do chateau. Tem um colega no meu Dos curso, castelos. que ele é especialista em chateau, né, nos castelinhos. Os palácios ao Como que o redor de cara torna Paris. especialista em castelo? É o que é um Cara, diploma? É um. quando você entra no mestrado, você escolhe uma linha de pesquisa. Ok. E aí, a linha de pesquisa dele é palácio. Ele escolhe um palácio específico e vai estudar 2 anos aquele palácio ali. É, Só Doom? é. E assim, e aí a gente vai visitar com ele Que o doido. chateau, né. E aí é uma E graça, é da sua turma esse cara? do M2, né. Só que a gente estuda junto, que aqui é uma outra coisa benéfica que eles têm também, eles misturam os 2 anos. Então tem disciplinas que a gente faz com eles, tem disciplinas que a gente faz sem eles, né. E aí a gente vai visitar, quando o objeto de estudo de alguém, se casa com a visita, aí eles vão explicando pra gente a história, né. Como, por exemplo, a gente foi visitar um petit château que tinha um vaso e um quadro que vieram do Brasil. Que massa. É. E aí o Onde é que é? fica aqui fica pertinho de Chantilly. Ok. Agora a cidade me fugiu. Chantilly, o Palácio de Uhum. Chantilly, a cidade, né. E aí a gente vai visitar, e aí o professor fala: "Olha, esse quadro aqui vem do Brasil, o que que você sabe sobre esse artista, esse movimento, ou que Perguntou pra retrata o você. quadro?" E aí eu fui falando, né, porque realmente era um artista que eu gosto muito. Como que é o É nome? ele é inspirado na Tarsila do Amaral. Ok. E aí a gente recebe, aí eu recebi a demanda do professor. E aí eu fui explicando: "Olha, esse quadro representa a Você industrialização falou, deixa com o pai que brasileira". esse é o domínio. Exatamente. A industrialização brasileira, ou então nos arquivos. A gente vai visitar os arquivos das embaixadas, e aí veio o arquivo da Embaixada do Brasil. E aí o professor me pediu para explicar como que o Rio de Janeiro deixa de ser capital e se torna capital Brasília. Porque alguns arquivos franceses foram perdidos no processo. É culpa dos franceses, não tem nada a ver com os brasileiros, a perda desses Tem a documentos. ver com a guerra ou não?
Não. Não, nada. É a incompetência de um dos embaixadores que meio que perdeu esse documento, mas na verdade acharam anos depois, mal catalogado, mas faltando algumas partes. Enfim, ele me pediu para solicitar, porque assim, Brasília é um marco na história também, porque é a primeira capital modernista que a gente tem no mundo. Então Niemeyer também é muito reconhecido aqui na Europa. Então, Neymar é brasileiro? Niemeyer é brasileiro. Ok. Ele que desenha De Brasília, ele descendência brasileira, tudo? todo brasileiro. E Que aí ele é top mesmo. é incrível. Aqui em Paris a gente tem o centro do Partido Comunista, foi projetado por ele, coisa mais linda do mundo. Que, O Lúcio Costa, que foi o parceiro que fez junto com ele Brasília, também desenhou a Casa do Brasil, onde moram os estudantes aqui, a Cité ok, Universitaire. ok. Então a gente tem muita coisa aqui Ah, do não, então, e Brasil. tem reconhecimento aqui também. Sim, e esse ano, 2025, é o ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil. Então tá tendo muita coisa aqui do Ué, Brasil. teve o Paris Plage também, que era temática e tal. Exatamente. Que isso é uma coisa engraçada, assim, porque meu professor me perguntou, e aí, você gostou? Eu falei, olha, você não me peça pra falar, eu vim do Nordeste. Você não me peça pra falar de praia, porque não tem comparação. É, não, não Claro, aqui mesmo. na Europa a gente tem praias incríveis no Mediterrâneo, mas assim, gente, Nada a ver, né? nada a ver. E água quente também, né, mano? As águas frias daqui. Nossa, eu fui pra Normandia e aí você bota o pé na água. Primeiro que a praia é de pedra. É, até chegar na água, né? Até chegar. Um gelo. É, Falei, nossa senhora, que é igual você triste. vai tretar, você fala bonito, né? Mas você vai andar naquelas. Porque o que que acontece? Eu perdi um drone ali, eu fui andar 1 hora dentro daquelas pedras. Nossa. Pô, pior coisa que tem. Pior É. coisa que tem. E o frio? Tava frio? Tava, Ventando muito? tava ventando muito. Não lembro se tava frio, mas tava ventando muito. É muito ruim. E aí tem os outros, acho que é Deauville, que tem as conchinhas. É Aham. muito ruim. É muito ruim. Ou então, quando tem aquela areia, mas aquela areia grossa que dói o pé, parece que É. vai. É bom que esfolia, né? O pé. Você chega com o pé lisinho em casa, mas nossa senhora. Eu cheguei com o pé vermelho, vermelho. Ficou doendo o meu pé E de ficou até. andar. E entrou, você chegou a entrar na água? O meu pé? Só o pé. Voltei. Não dá não, né? Falei, não, 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 Você foi não. qual que era a época? Eu fui em maio. Agora maio? É, Mas ainda tá maio. E ainda tava um pouquinho frio Mas se aí. brincar até em junho deve estar frio. É frio lá demais, né? A amiga minha foi em julho. Ela falou, nossa, eu vou. Brasileira, né? De Salvador. Imagina. E ela falou, vou curtir muito. Chegou lá, casaco. Porque, assim, era quente pra eles, Aham. mas pra gente ainda continua sendo frio. Assim, É, 23 graus é frio pra gente. é verdade. Imagina no Nordeste, 25 graus, o povo tá com frio já. E nós não, as instalações não é preparada também, né? Não Exatamente. é isolada e tudo, então você sente muito frio dentro de casa, né? E as pessoas aqui vão pra praia de calça, jeans e ficam lá na Tranquilo, cadeira. lendo um livro. De casaca, é bem diferente, é sofrido. Cara, eu queria voltar na questão do castelo. Qual que é o palácio, castelo? Qual que é o mais famoso? É Versalhes mesmo? Versalhes. E por que que ele é assim, ele é reconhecido de jeito? Pronto, porque lá foi a última residência dos reis, né? O rei mandou com o Luís XIV. Na verdade, é um castelo que existiu desde Luís XIII, que é o pai de Luís XIV. Luís XIV começa a engrandecer o castelo, que na verdade era uma casa de caça. E ele gostava tanto do palácio do pai que ele foi crescendo o palácio até virar aquele palácio gigantesco que é hoje Versalhes. Ah, Ah, então o pai morou no pequeno. Aí o não, filho. eles iam só caçar lá. Ah, é tipo final de semana. Exatamente. Ok. E aí, assim, porque os reis da França eles eram viciados em caçar. Então existem muitos palácios, inclusive um outro que eu vou falar, que surgiu a partir da caça. Então assim, era uma casa de caça e aí Luís XIV não gostava de Paris por conta de alguns problemas que ele teve na infância, a cidade se revoltava muito contra ele. Ficar mais perto do povo também, né? É. E ele decide ir para longe, porque os reis de Paris não moravam em Paris, né? Ele sempre, que assim, onde o rei estava era a capital. Então os reis se deslocavam para a França inteira. Uhum. E E ah, Paris sempre foi Paris. Paris sempre foi a capital, Uhum. mas o governo está onde o rei está. Então, assim, era a capital, mas não era a cidade do rei. Ok. Sempre teve esse problema. E aí Luís XIV se muda para Versalhes e começa a engrandecer Versalhes, isso em 1624. Faz um tempinho já. Tem um tempinho. É 400 e na um época da peste negra ou não? Foi Não? depois. Foi depois? Foi depois. E aí ele começa a engrandecer e lá vão morar Luís XIV, Luís XV, que aí Luís XV é interessante porque Luís XIV viveu tanto tempo que ele enterrou o filho, enterrou o neto. Quem reinou depois dele foi o bisneto.
Ele Ele viveu quantos anos? 74 anos. Pra época, isso era um Era muito, é, absurdo. é. É. Chamavam de rei eterno, um rei que nunca morre, porque, pelo amor de Deus. E Como a os gente filho e o filho morreu com quantos anos? morreu jovem, morreu com menos de 30 anos, se eu não me engano, acidente de caça. Ah, e aí depois o neto morre de uma doença, e aí quem reina é o bisneto dele, Que que é o é último rei. Luís XV. Aí o último rei vai ser o filho, assim, o último rei é em Versalhes, né? Aham, Vai ser Luís XVI. ok. Porque aí depois vem Revolução, vem Napoleão, depois voltam os reis. Até o 16 não construiu nada, então. Então todos eles faziam alguma coisa. Só ia aumentando. Ia aumentando. Por exemplo, o 16, ele cometeu um crime absurdo, que ele destruiu uma escadaria chamada Escadaria dos Embaixadores, construída para impressionar os embaixadores. Era a coisa mais linda do mundo. Ele destruiu para fazer uma fachada sem graça. E aí, como ele morreu antes, ele não conseguiu terminar, então ficou mais sem graça ainda. E ninguém mexeu também. Não teve reforma, não teve nada. Depois, quando vem Luís XVIII, que é o irmão de Luís XVI, que sobrevive à Revolução, isso depois de Napoleão, depois de toda a confusão. Mesmo depois da Revolução, teve rei? Teve 3. Ok. Teve Luís XVIII, que foi o último rei que morreu sendo rei. Aham. É irmão de Luís XVI, mas ele não tem filhos, então depois entra Carlos X e Luís Felipe. Só que esses eles são depostos, impeachmentados, né? Eles Aham. são retirados do governo. E aí no último rei, no segundo impeachment, eles falam, não, chega, agora vamos colocar a república. E aí surge a terceira república, depois surge a quarta, a gente tá na quinta agora. Cara, vamos lá. Então, fala sobre a Revolução e como chegou até essa. É a quinta que você tá falando? É, Como chegou até onde é hoje? pronto. Então, a revolução, o rei Luís XVI, ele era muito inapto, claro, mas surgiu principalmente por conta que a França, ah, ela financiou a Revolução Americana, porque a França era inimiga da Inglaterra. Ok. Então, se a Inglaterra perdesse, onde hoje é os Estados Unidos, melhor para a França. E aí ele financia muito essa revolução Antes da americana, Revolução aqui. antes da revolução aqui, Ok. financiando lá a Revolução Americana. Os ministros falam, olha, Por que isso... que não é. Porque, por exemplo, nós é uma independência, né? Uhum. Poderia falar Revolução também ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Daqui da França? Não, do Brasil e Portugal. E não teve revolução. Não teve Fo- Estados Unidos e Inglaterra não teve independência, não teve essa Em Estados Unidos e separação? Inglaterra, eles tiveram revolução, eles tiveram guerra para se separar. Ok. Aqui no Brasil, é um momento único na história, porque não é que eu vou romper com a metrópole, não é que eu vou romper com quem me colonizou. Eu vou romper com meu pai. Então, Dom Pedro rompe com o pai, Ok. fala, pai, olha, não vou voltar, eu vou ficar, que aí foi o dia do fico, Aham. né? Diga a eles que fico, é uma frase famosa dele. É o dia que ele deu uma cagada ou não? Esse já é a declaração da independência. Ah, é outro dia. Que aí ele fala, não, eu vou ficar, e a partir de agora, eu que vou ser o imperador do Brasil. Ok. Que o Brasil já era um império, porque os reis portugueses fogem para o Brasil, fugindo de Napoleão, que estava invadindo Portugal. Ok. Os únicos 2 países que o Napoleão não conquistou foi justamente Portugal, porque os reis estavam no Brasil, e a Inglaterra, que não era mais um reino. Assim, a Inglaterra é um reino até hoje, na verdade. Mas desde 1600, o rei é só um símbolo, né? símbolo. Não tem poder. Mas os Estados Unidos, então, não chegou a ter esse rompimento de independência, então? Teve. Eles brigaram para ter independência. Eles guerrearam. Foi uma guerra. Foi uma Ah. guerra de independência. Então, ainda, por exemplo, tinha soldados da Sim. Inglaterra lá e eles venceram. Exatamente. Ok. Foi uma série de... E foi isso que o rei financiou? Exatamente. Porque a França tinha um grande território também, onde hoje é os Estados Unidos, Nova Orleans, né? Que é Orleans daqui. Então, Uhum. tanto que lá tem muita referência do francês. Eles colonizaram, né? Uhum. Referência do francês também. E a França tinha o Canadá. Que o Canadá era da França também. Então, eles tinham muitos interesses ali. E aí ele vai em bancarrota, o Estado perde, o Estado fale. Então, começa o povo a passar muita fome. E aí o povo quer alguma resolução do rei. Então o povo, principalmente as mulheres, vão a Versalhes e falam, rei, olha, precisamos de comida. Precisamos comer e tudo mais. O rei recebe alguma dessas mulheres e fala, tudo bem, agora a gente vai promover a alimentação para vocês, tudo certinho. Então elas voltam para Paris. Só que aí elas queriam o rei em Paris. Então elas invadem o Palácio de Versalhes, quase matam a Maria Antonieta, mas ela foge por uma portinha
Ela e os filhos, né? Fogem Porque eles por... não gostavam dela, não? Então, o problema é que a mulher sempre foi mal vista na história. Então, eles culpam a Revolução por conta... Ah, é por conta que Maria Antonieta gastava muito dinheiro nas festas. Isso é uma bobagem muito grande. Como eles falam que ela disse a frase que não tem pão que comam brioches. Isso é falso também. Hoje a gente já sabe que é falso. Ok, mas por muito tempo acreditou. Exatamente. Tanto que ela foi condenada a morte por conta do affaire de colher, caso do colar, que nem era real. Uma nobre lá... Ah, já era uma fake news da É uma época, fake então. news da época. Uma nobre inventou que era um colar de Maria Antonieta e que a Maria Antonieta vendeu, era um colar falso, aquela coisa. Tá, tá. Envolveu uma nobre e um padre. Ok. Então, o que eles eram os bandidos da história. Então, para condenar Maria Tinha algum Antonieta, interesse para espalhar isso ou foi pura maldade mesmo? dinheiro. Dinheiro? Que era um colar muito bonito de diamantes, que eles falaram assim, olha, pertenceu a Maria Antonieta e ela quer vender esse colar. Ok, Então, se você ok. comprar por, sei lá, 15 milhões, você está comprando da rainha. Mas, na verdade, a rainha não Era tinha nada a ver falsa. com isso e era falso o Ok. colar. E aí usaram isso para condenar, porque assim, quando fizeram o julgamento do E rei, eles chegaram a vender ou não? venderam. Ok. Isso, e acusaram Maria Antonieta. Quando o comprador descobriu que era falso, Ah, foi lá que veio já caiu. tomar, é, Entendi, veio entendi, tomar entendi. satisfação com Maria Antonieta. Maria Antonieta aqui na França, tipo, o quê? Tenho nada a É, ver com não isso. é meu não, ué. Só que Exato. não acreditaram, né? Não acreditaram, tanto que foi um dos principais. E como que descobriram depois que era... Porque aí depois mataram ela. Sim, Julgaram e condenaram e julgaram e mataram. condenaram. E Sim. como que souberam que não era ela de fato? Porque já se sabia na época. Só que assim, não se queria acreditar. Porque quando os revolucionários vão julgar Maria Antonieta, eles queriam motivo. Ah, Então, esse é um dos motivos. Então, assim, para condenar o rei, que não era mais rei, né? Foi Luís Capeto, porque ele perde o trono. Quando eles vão fazer o julgamento do Luís Capeto, é muito fácil. Porque realmente ele tinha cometido muitos crimes, entre uhum. aspas, ah, de mau gestão e etc. Mas Maria Antonieta não tinha motivo. Então eles vão inventar uma série de motivos. Porque senão ela assumiria ou não? Não, porque aí já Não, tinha perdido a monarquia. ok. Mas é porque realmente, assim. É só porque era mulher, era mal vista na época E mesmo. a família dela era muito poderosa. Ela era Ah, da segunda família mais poderosa da Europa. Os irmãos dela, que era o imperador da Áustria, tenta resgatar. E aí iniciam as guerras e tudo mais, não conseguem, né? ok. E aí ela é morta. E ela, assim, é muito bonito a forma que ela vai para a guilhotina. Porque enquanto o rei foi esperneando, dizendo que era inocente, nanana, ela vai em silêncio, tranquila. O filho já tinha morrido, né, misteriosamente, com 10 anos de idade. Cara, Mas ela tinha uma filha também que ficou presa com ela. E a filha sobrevive. E casa com o filho de Carlos X, o rei, no futuro. Então, assim, são muitos detalhes que tem na história da França. Esse período é muito complexo de a gente entender. Pós-Revolução até a Primeira República. a revolução, ela veio do povo de fato. Não teve um interesse de ninguém, tipo alguém, um poderoso que incentivou esse povo aí, não. Foi só a fome, eles foram, invadiram. Teve. De forma geral, as revoluções elas sempre são burguesas. O que que é? São os pensadores que incitam o povo a fazer algo. Porque Ok. assim, precisam de massa. Ah, benéfico ou não. Uhum. Os burgueses queriam mais poder, né? Queriam participação política, porque eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. E aí eles começam a fazer revolução pequena, que existiam. É os mesmos burgueses que estavam com o rei. Exatamente, que é aí que surge quando eles têm o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Que era a igreja, os nobres e o povo. Uhum. Então eles eram os deputados já, na época. Existiam os deputados do povo no Congresso do Rei. Quando eles têm a cisão, que aí tem burgueses que querem as mudanças drásticas no governo, e tem os burgueses que querem manter o poder do rei, e os nobres, né? Os nobres queriam manter os benefícios deles próprios, e os burgueses queriam ter acesso ao poder. E aí que surge direita e esquerda, porque quando o rei vai discursar, os que querem mudanças e acesso do povo sentam-se à esquerda do rei, Uhum. e os que querem uma manutenção do Estado como ele já estava, sentam à direita. Então é aqui que surge também esse termo direita-esquerda por conta Ok. disso. Então influenciou na política do mundo, então, Sim, o jeito que foi feito. sim, a Revolução Francesa, ela muda tudo. Muda tudo. Porque você começa a ver um país, você começa a ter a ideia de um país que pode se autogerir e que vai brigar com todas as potências. A França era o país mais importante do mundo na época, justamente por conta do rei Sol, Luís XIV. Por conta de vários governos bem feitos, né? Luís XIV ele realmente foi muito importante.
o neto do Luís XV foi totalmente inapto. Luís XVI foi totalmente inapto também, assim, maus reis, maus governantes. Uhum. E nesse centro, de que a França era o país mais importante, era o país mais relevante, como a gente vê hoje os Estados Unidos, por exemplo. Então, Ok. até a Segunda Guerra, por exemplo, era a França o país mais Do importante mundo ou da do Europa? mundo, do Do mundo. mundo. A França perde esse posto, tanto que o francês era a língua franca, né? Se falava no mundo aí francês, Igual é o inglês hoje. igual ao inglês hoje. Ele Que perde doido. depois da Segunda Guerra, que aí os Estados Unidos ascende Aham. ao poderio que tem hoje e a França decai Ok. para um país de segundo plano, né? Mas Ok. ainda assim um dos mais importantes da Europa até hoje. Então, na política, então, basicamente, a esquerda era o povo. Era o povo, exatamente. E a direita era a elite. A elite, Então, exatamente. hoje, se for ver por essa lógica, tá tudo misturado, então. Sim, tá. Não existe esse básico, né? Assim, porque quando a gente vai entender as pessoas, principalmente no Brasil, elas são muito passionais. Então não é o que o político defende, na O que verdade. representa. É o que eu sinto com o que ele defende. Ok. Então, assim, às vezes as pessoas. Vai taxar bilionários. Eu tenho uma loja de vender capinha de celular, socorro. Entende? Aham. Então, assim, as pessoas faltam. Não vou dizer que falta educação, porque seria chovendo molhado. Você acha que os princípios da esquerda e os princípios da direita, pelo menos em teoria, são os mesmos até hoje? Ou mudou, evoluiu? Que eu falo da Revolução Francesa até o jeito que é hoje. É os mesmos, eles defendem as mesmas causas, eles se organizam da mesma maneira ou mudou completamente? Cara, isso é muito interessante, porque assim, na base da base da base da base da base, no esqueleto mesmo, é o mesmo, que é acesso do povo e mudança social, ou para a esquerda, né? Aham. Ou para a direita, manutenção dos costumes e etc. Mas cada país desenvolve de uma forma diferente. Então, assim, tal político é de esquerda na França é uma coisa. O político ser de esquerda no Brasil é outra coisa. Por causa da realidade e tudo. Exatamente, a realidade muda muito. Então, aqui na França, eles não estão brigando por acesso à educação, como a gente está no Brasil. Entendi, Eles estão brigando por saúde, como a gente está no Brasil. Por entendi. saneamento básico, por uma cidade segura. Eles não estão brigando por isso. Então, a esquerda e a direita aqui na França é muito diferente do que é no Brasil. Mas mesmo dentro do contexto europeu, a esquerda, a política na França é muito diferente do que a política na Itália, por exemplo, que é um outro país que eu tenho contato. Então, assim, cada povo vai se gerindo de uma forma diferente. A política na França, ela é tão complicada como a própria França em si? Cheia de regras, cheia Muito, de rendezvous e tudo? muito. Quando surge a Quinta República, lá com Charles de Gaulle, ele faz uma república para evitar justamente novos conflitos, a questão das guerras e etc., conflitos internos. Ele faz uma república toda centrada na figura do presidente. Então a gente tem o presidente, que normalmente, quando a gente tem o parlamentarismo, que é presidente e primeiro-ministro, ah, o primeiro-ministro é quem governa de fato. O presidente ele tem outras funções. Aqui não. Aqui o presidente, o poder está todo centrado no presidente. Tanto que a gente teve, né, recentemente convulsões aí com relação ao primeiro-ministro. Uhum. Então, assim, é muito complexo de entender. Por exemplo, aqui o presidente tem o poder de dissolver a Assembleia Nacional. Se, Fala se assim, ele quiser se ele amanhã, quiser amanhã, agora ele não quer, mas a Assembleia Nacional ele dissolve. que doido. É. E ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, é constitucional. É constitucional, isso. Tá dentro da lei. Então ele tem um poder grande, então. Muito. Ele tem poder de quase tudo aqui. Pode virar rei, se ele quiser. Ué, porque é a mesma pegada, porque ele elimina tudo, ele que manda. Exatamente. E aí surgem novas eleições, é bem complexo. Quando eu cheguei aqui, foi bem na época que ele tinha dissolvido. Não, uns 2 meses depois que eu cheguei, ele dissolveu. E a primeira vez, né? Aliás, acho que foi a única até agora. E tiveram novas eleições e foi a maior confusão, o medo da extrema-direita chegar ao Foi poder. recente mesmo, né? Foi bem complicado. Tá tendo até problema com o ministro agora e tudo, né? É o ministro mais rápido da história. Menos de O 24 horas. Deflash. Mas vamos lá. Nós paramos no fim no fim da monarquia, mas no Luís XVI. Hum. E
Até chegar Napoleão, porque depois de Napoleão ele se declarou imperador. Aham. Falar, hoje eu vou mandar e tudo. Como que chega até ele? Porque não é na mesma época. Não. São quase uma década depois. O que acontece? Na verdade, Napoleão chega no poder em 1799, Ok. que a Revolução foi em 89. Então foi uma década depois. Inclusive, a nossa república no Brasil é em 1989 por conta dos 200 anos da Revolução Francesa também. Então tudo está ligado, né? Então, quando o rei cai e surge o governo do povo, é muito, muito complicado. Por quê? Porque os países ao redor se sentem ameaçados, então eles começam a guerrear com a França para restaurar a monarquia Contra o povo. contra o povo. Que Então, doido. é um momento muito complicado. Que É tipo assim, se a notícia se espalhar, eles vão querer fazer igual aqui também. exatamente. Ok. Que foi o que aconteceu, né? Mas a França começa a ter muitos conflitos internos, começa a ter muita guerra. E aí eles começam a... chama o terror. Essa fase chama o terror, porque foi o terror mesmo. Ok. Então teve Morreu muita gente? foram 50 mil pessoas na França inteira, mortas a mando do governo. Porque assim, eram revolucionários. Porque nem todo... Não é que um belo dia o povo acordou e falou, agora somos a república, que bom, o rei tá morto. Não foi isso. Então, muita gente tentou restaurar o rei também, foi uma confusão. E aí, quando surgem os partidos jacobinos e girondinos, eles começam a brigar dentro deles mesmos. Então, fica uma confusão. E aí, a população de Paris começa a se revoltar. E aí, eles começam a fazer barricadas, que já era uma coisa comum que eles faziam desde o final da Idade Média. O que é a barricada? Pega barril e fecha a rua, porque as ruas daqui eram muito, muito, muito estreitinhas. E então, eles perdem o controle da cidade. E aí, eles chamam... fazem uma reunião e falam, olha, tem um general novinho lá no sul da França que está fazendo maravilhas, está reconquistando portos e tudo mais. Então chama ele para cá porque eu acho que ele vai dar conta de resolver Paris pra gente de novo. Ok. Ele já tinha a fama dele, então. Já tinha fama. Ele Que tinha quantos anos, mais ou menos, na época? Menos de 30. Menos Era de novo, 30. Era muito novo. Porque o que acontece? Ele conquistou um porto que ninguém conseguia conquistar. Dos ingleses, né? Os ingleses tinham conquistado Porto, e aí ninguém conseguia conquistar, nenhum general, e ele vai com a ideia muito, muito interessante, ele coloca canhões em cima do morro próximo e dispara já dentro do forte. Ok. Olha que coisa, em vez de ficar brigando na muralha do forte, ele vai por cima do forte, ele conquista. E quando ele chega em Paris, ele fala, tá bom, vou reconquistar Paris, vou organizar a cidade e fazer o povo, porque aí já era a capital da França, né? Já é a capital da França há muito tempo. E aí ela vai reconquistar a cidade e ele fala assim, pega uns canhões portáteis, digamos assim, alinha na rua e fala assim, ô galera, sai daí, vamos ficar de boa, acabou. Não vamos sair não, vai sair não, pá, 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 pá. Então assim, E chegaram a disparar, tipo, morreu virou muita guerra. gente, imagina. Que doido. Que antes as pessoas batalhavam corpo a corpo. Aham. Só que Napoleão falou, não tem negócio de corpo a corpo, aqui vai ser bala Vamos, de vamos, canhão. vamos sujar, não. Quem tiver no meio que se vá. Caramba. E aí, imagina, a população vai se revoltar? Não vai. E aí Durou muito tempo? dias, pra ele reconquistar a cidade, É. questão de dias. Organizar, né? Da instabilidade do Porque o povo. povo ficou com medo, Imagina, já. É quem uma que vai outra lutar? pegada de luta, né? Quem que vai lutar com canhão? É. E aí, Napoleão, depois com os irmãos dele, dá o golpe de Estado, se torna imperador. E aí ele reestrutura Isso aí, um prazo de quanto tempo, mais ou menos? entre ele reconquistar Paris E virar imperador? 5, 6 anos. Foi pouco tempo. Ele dá um golpe no Congresso, junto com os irmãos dele. E aí ele se torna imperador. Quando ele se torna imperador, esses países que ainda estavam tentando brigar com a França, eles ainda estavam nisso. Napoleão, tá bom, acabou isso daí. Forma um exército muito bem estruturado nos moldes romanos. E ele começa a invadir. Napoleão, ele é invicto, assim. Mas ele queria invadir pra acessar tipo, o povo pra acessar a guerra, pra acessar os ataques, ou porque já tava com planejamento de conquistar e tudo virar França? Ou não tem nada a No ver primeiro momento, era com essa desculpa de acabar com com as os guerras? conflitos, Ok. exato. Mas não foi assim. Então ele invadiu a Espanha, colocava o irmão no poder. Invadiu Portugal, os reis fugiram, não conseguiu invadir. A Itália colocou os irmãos no poder.
Então ele ia Mas, invadindo e colocando a família no poder. mas a família real portuguesa fugindo pro Brasil, eles não, mesmo assim eles não ficam lá em Portugal? Não N- pode, não... Não, porque a questão não é conquistar o território. A questão é conquistar. Porque se você, por exemplo, se você chegar em Portugal, que aí surge a expressão haver navios, né? Napoleão chega e vê os navios do rei partindo. Quando Napoleão chega, ele não quer conquistar o território, quer conquistar o governo. Ok, Então, se ele chega no território por si só, não importa. ok. Então, por isso que o Rio de Janeiro foi a única capital europeia fora da Europa na história. Então, o Rio de Janeiro se torna capital de Portugal também, Nessa época. nessa época. Ok. Até começa em 1808, né? Até ali o final do Império. Ah, então ele queria meio que converter o governo à liderança francesa. Exatamente. Que Ok. aí ele conquista o rei, tira a família do poder, a família de Bragança do poder, e coloca alguém dele. Então, tipo assim, os irmãos dele, por exemplo, foram reis da Itália. Então, o Napoleão também, em algum momento, ele foi chamado de rei da Itália. O próprio filho dele depois se chama rei de Roma, Ok. Mas Napoleão nunca II. mudando o nome, sempre o nome dos países continuava É, igual. não Ok. se tornou França, se Ok. tornava, se sobre a égide francesa, né? Aham. E uma coisa interessante é que Napoleão não era francês. Não? Não, ele era italiano. Que é isso é interessante, porque pouco antes dele nascer, porque assim, pouco antes dele nascer, a França conquista a Córcega, que é a ilha onde ele nasceu. Tudo bem, mas vamos imaginar que ele já estava lá, né? A família dele já existia lá, era uma família ah, italiana. Então imagina que um belo dia a Argentina, hoje a gente aqui já adulto, já nascemos, Uhum. nossa família continua lá. A Argentina acorda um belo dia e conquista o Brasil inteiro, vamos supor. A gente não vai deixar de ser Ser brasileiro, brasileiro é. para ser argentino, de forma Mas a alguma. Córsega, ela fazia parte da Itália ou não tem nada a ver? Fazia parte da Itália, e aí Ok. depois, agora, até hoje, faz parte da França. Ok. Então Napoleão fala francês com sotaque até morrer, por exemplo. Que ele não foi alfabetizado em francês. Então quando ele vem pra E ele vai França, lá, vamos conquistar, capite? cabeça. E aí ele vem pra cá, de família pobre e tudo mais, pra estudar aqui, já na escola Isso de aí eu guerra. não sabia, isso aí é interessante. É. Que E ele aí, era pequeno mesmo ou é só boatos mesmo? cara, ele era. Só que assim, ele tinha 1,69. Mas a média de altura na época era 1,70. Quem foi que criou essa lenda? Essa lenda não. Essa ideia, essa imagética de que Napoleão era pequeno? Os ingleses. Ah, pra, Justamente tipo, para ter. desmerecer. Exatamente. Porque isso é justamente a minha pesquisa. Como é que a gente, dentro da história, né, do mestrado, como é que a verdade surge? A verdade é sempre interesse. Então, eles vão colocar lançar uma fake news, uma pós-verdade sobre Napoleão, dizendo que ele é pequeno. Mas ele é pequeno com relação aos ingleses, que sempre foram altos, Ok. né? Sempre foram um pouco mais altos. Mas ele não era pequeno. Ele tinha a altura média da época. Então aí surge o complexo de Napoleão, que são homens pequenos que são raivosos, né? E, bom, Napoleão, ele conseguiu conquistar, além da Espanha, a Itália, Itália, Bélgica. Bélgica, onde hoje a gente imagina ali. Que aí ele tem um processinho com a Holanda, né? Onde hoje a gente imagina que é a Holanda, só que na verdade. Que a gente chama Holanda no Brasil, né? Só que são os Países Baixos. E aí, quando ele vai guerrear com Alexandre II, que é o imperador da Rússia, é quando ele perde. E aí, Ok. quando ele perde, quando ele vai tentar invadir a Rússia, ele perde, porque o imperador Alexandre II ele era muito interessante em E termos ele de. tava à frente lá? Tava lá, quase morre. Ok. O exército quase todo foi dizimado pelas próprias batalhas em si, mas desinteria, frio e fome. É porque eles fizeram como que chama? A tática de queimar tudo e É, não deixar nada pros inimigos. isso, que é a tática da terra Tá, arrasada. exatamente. Que aí eles. Ah, então ele chegou, tava junto lá na... Sim, tava lá. E quando ele volta para Paris, volta desmoralizado. O Congresso percebe isso e fala: Acabou. Napoleão, você poderia se retirar? E aí ele vai ser exilado a primeira vez. Ele volta ao poder por 100 dias. E aí ele é exilado a segunda vez. Porque quando ele é exilado aqui para pertinho, na ilha de Elba, lá na Itália. Segunda vez, os ingleses falam assim: cara, chega desse homem. Ele leva lá pra ilha de Santa Helena. É longe, no meio do nada. E a relação da França com os ingleses era treta ainda ou já Assim, tinha melhorado? Até hoje, você deve ter percebido que os franceses não são muito fãs de falar inglês, né? Uhum. Então, até hoje tem uma coisinha aqui, outra ali, dos ingleses com os franceses.
Mas é histórico, é desde a Idade Média que eles vêm duelando e guerreando a Guerra dos 100 Anos. Foi por conta disso também. Que o rei queria ser rei e não podia, enfim, é uma questão. E beleza, vamos dar um salto. Aí vamos para a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Como que começou? Primeira Guerra Mundial, assim, existiam muitas tensões, pequenas tensões, que Tem alguma coisa a ver com vestígio, mágoas dos países? Não tem nada a ver. tem também, porque assim, quando surge o século XX, a antiga forma de governo estava começando a decair já. Já tinha a ideia da república aqui na França, alguns outros países já tinham também adquirido deixaram de serem reinos ou impérios, como o Brasil também deixou. Então surgia essa coisa. Então a Áustria, ela tinha pequenas batalhas ali, tinham pequenos conflitos que aconteciam. Tanto que o imperador da Rússia na época, o Nicolau II, promoveu em 1800, imagina, 1899, ele falou: gente, olha, vamos parar com isso, vamos se desarmar, vamos todo mundo ficar tranquilo de boa. Mas Não funcionou. na vontade mesmo ou tipo pra ele algum plano de pá, deixa os caras de se desarmar e depois nós. E a gente não tem como saber Não qual era tem a relato, intenção não. dele, porque logo depois ele morreu. Foi assassinado Ah, pela Revolução Bolchevique lá, onde se tornou os comunistas, né? Socialistas. Quando ele promove isso, é para tentar apaziguar. apaziguar. Que a Europa era um pouco diferente de como a gente tem hoje ela no mapa mesmo, né? Uhum. Existiam países que não existem mais, por exemplo, a Prússia, a Áustria é diferente do que ela é hoje, a Polônia e tudo mais. A própria França tinha um pouquinho de diferença, a Alsácia e Lorena ali, enfim. Quando tem a Primeira Guerra Mundial, o estopim é a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do trono da Áustria, Ok. Prússia. Uhum. E aí, beleza. Quando você me ataca, um revolucionário mata ele, né? Então, Uhum. quando você ataca meu país, os países que eu tenho um acordo são meio que obrigados, não é meio, não. Eles são obrigados a me defender. Então, se eu declaro guerra, você, os países que estão comigo, meu grupinho, também vai É te tipo a atacar. OTAN. Exato. Ok. Então, eles começam a brigar. Surge, claro, é sempre um conflito pequeno, mas ele escala muito rápido, porque os países justamente começam. Tomadores. Exatamente. E aí vira a confusão que virou. Foram 4 anos Então absurdos. começou da Rússia, então. Não, começou da Alemanha. Da Alemanha? É, Que era na Alemanha. aliada da Rússia. Sim. E aí o que acontece? Ah, quando tem. Porque assim, tem a guerra dentro da Rússia, no mesmo período que inicia a guerra, tem a Revolução Socialista. Então, é muito rápido quando Nicolau II começa a guerrear, ele guerreia na Primeira Guerra Mundial, só que nesse mesmo processo ele deixa a cidade vazia lá, e aí a Guarda Vermelha toma de conta do palácio e inicia a Revolução. A mulher dele era alemã, né? Ok. Então o povo odiava a Alexandra Fedorovna. Na verdade, o nome dela era Maria Alice, Maria Luísa Alice Beatriz de Hesse-Darmstadt. Só que aí ela se Cara, converte. você decora os nomes É. tudo. Aí é gostar, menino. Eu adoro. E ela se converte pra Igreja Ortodoxa. E aí o nome dela vira Alexandra Fedorovna. Aí eles conquistam, aí matam ela, os filhos e o próprio Nicolau. Não sei se você já viu aquele filme Anastácia, da Disney. Se passa aqui uma época também, porque mataram a Anastácia era mais nova. Só que assim, tinha uma lenda de que na verdade ela estava viva, então a última princesa da Rússia tá viva. Passou um tempo, passaram décadas com isso. Aí a Disney fez um filme com isso. Mas enfim. E aí a Alemanha se torna o pivô central dessa revolução, que era um país que estava numa crise muito forte. E aí nesse processo a Alemanha perde. E aí tem o Tratado de Versalhes, por exemplo, que é depois, né? Que aí a Alemanha se torna totalmente submissa à Europa, tem que pagar uma série de coisas. Então, Eles perdem rápido? cara, são 4 anos. 4 anos. É meio demorado, assim, até que a Rússia entra no meio. Mas beleza, foi a Alemanha e quem que tava do outro lado? A Europa quase inteira. A Inglaterra já junto também ou não? Já, a Inglaterra sempre. A Inglaterra Ok. sempre foi a cabeça da Europa nesse sentido.
Ok, até perder relevância nos últimos 50 anos para esse aspecto. ok. E aí a Alemanha se torna o país mais importante do bloco, né? Mais rico do bloco. Mas a França se torna o centro da Europa e a Alemanha e a Inglaterra se tornam o centro financeiro da Europa. Então, quando aí Japão, Alemanha ficam guerreando, E onde o Japão entra de lá, aliada à Alemanha, mas por qual acordos, Ok, que aí guerreando com a Rússia para pegar algum território da Rússia, né? ok. Só que aí a Rússia fala, cara, me deixa no meu canto, porque eu já tô cheio de problema aqui, tô tendo uma revolução interna. Só que, vamos dizer, eles aperreiam tanto o juízo da Rússia que a Rússia vai e entra na guerra. Assim, não é que ela entra, ela retorna, né? Que era o maior exército do mundo na época, era 1,5 milhão de pessoas disponíveis. 1,5 milhão de pessoas disponíveis. Gente demais. É 100 gente mil demais. armas, É, mais 1,5 milhão de pessoas. não, Morria um, o outro só vinha e pegava a arma. é muita gente. É. E aí Ainda mais ele... pra população da época, né? Exatamente. A Rússia realmente era uma potência absurda. Aí eles vêm, os comunistas, eles que acabam de vez, né? A mesma coisa que acontece na Segunda Guerra Mundial, com Hitler. Então acaba, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, ela sai muito ferida, tanto do aspecto social, quanto do aspecto da imagética do Do ego. país. Exatamente. Então, é por isso que surge a Segunda Guerra. Porque a Alemanha quer retomar, que tipo assim, você perdeu pra mim, pois agora você vai ter que me pagar 1 milhão por mês. Isso pra você cobrir os Mas custos. porque os pais também deu uma humilhada também. Exatamente. Aí ele foi crescendo com mago e tudo. Exato. E aí surge a figura do Adolf. E então a gente começa aquele governo autoritário e tudo mais. Ele era muito bom com as palavras. Ele deve ter falado uma parada tipo, nós vamos fazer a Alemanha ficar Alemanha de novo e tal, né? Exatamente. Porque a melhor forma de você surgir com um país, com uma política extremista, é sempre um momento de crise. Ok. Então, quando você tem crise, é um momento propício para surgir gente doida, querendo fazer tudo. Aí o povo tá sem saber onde ir, acaba confiando e tal, né? Exatamente. Então, por um período ali, realmente, a Alemanha cresceu e ela começa a invadir os outros países que falam assim, cara, fica na tua, tu já perdeu uma Aí guerra. começou por quê? Qual país? Eles começaram invadindo a Polônia. E aí invadiu a Polônia, conquista a Polônia. Demorou um tempo para engatar a guerra, digamos assim. Quando engata, A Polônia nunca foi da Rússia. a Polônia foi. Isso que é interessante, porque a Polônia ela era dividida entre a Prússia, o que hoje é a Alemanha, né? Eram 3 países que dividiam a Polônia. Então os reis eram eleitos. A gente inclusive tem o rei da Alemanha, o rei da Polônia enterrado aqui, que ele era francês, né? Então a Polônia era um Era país tudo fantoche. misturado, né, É, cara? era um país fantoche. Mas nessa época elas já se governavam. Então a Polônia ela estava se reestruturando. Mas Ok. era um país que tinha reservas interessantes de carvão, de aço, rotas interessantes de transporte. Ok. E aí a Alemanha invade e começa a invadir a Europa inteira. Aí começa aquela guerra absurda. Que aí se alia a Itália e o Japão também. Que aí na Itália a gente vai ter a figura do Mussolini, que aí vira uma confusão. E no Mas por que Brasil, que a Itália resolveu apoiar a Alemanha dessa vez? Porque na primeira não foi. não, acordos. Realmente eram acordos que existiam. Tipo, vamos conquistar e depois nós dividimos, Porque, tipo... assim, era impensável a Alemanha perder. Era impensável. Porque, assim, por mais que ela estivesse guerreando contra toda a Europa, eles tinham um nível de tecnologia de armamento muito superior. Ok. Eles Então tinham. isso ficou esse tempo na escondida só se preparando Exatamente. tecnologicamente e tudo. Eles tinham uma forma de colocar mensagens criptografadas que ninguém. Agora me fugiu o nome da máquina, mas eles inventaram uma máquina que criptografava de forma extraordinária as mensagens. Ninguém conseguia. Um cara inglês, Alan Turing, que é o inventor do computador, Tem um filme dele, não? tem, que é justamente sobre a Enigma. Enigma, o nome da máquina que os alemães criaram é Enigma. E aí o Alan Turing cria o computador para decifrar a máquina Enigma, Ok. que é lá na Inglaterra. E aí, partindo disso, eles interceptavam as mensagens e conseguiam falar: olha, a Alemanha está mandando um submarino para tal lugar. Então, se ele está mandando um submarino para tal lugar, se prepara para destruir esse submarino. Ou então, carregamento. Aí começa a interceptar. E a Alemanha começa porque a informação é muito Mas importante. eles não perceberam isso, não? Que, toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa, tá dando errado. Existiam dois, a gente pode ver por dois lados. Primeiro, a arrogância, quem é que vai decifrar esse código maravilhoso? Entendi. E também a questão Eles de levaram tempo também. levaram tempo.
Se não fosse isso, eles teriam demorado muito mais tempo para perder ou ganhar a guerra de Você vez. acha que se não fosse isso, eles perdiam completamente? Ou mesmo assim tinham outros recursos? Eu acho que a gente teria passado muito mais tempo de guerra. Acho que a gente teria entrado talvez 10, 15 anos de guerra. E hoje é fácil a gente julgar, né? A Aham, gente julgar no sentido de olhar para trás e falar, não, teria ganhado de qualquer forma, mas a gente não sabe. não sabe, né? Tem um livro, que também é uma série, chama, eu acho que se eu não me engano, é O Homem no Castelo Alto, em português. Que ele retrata o mundo, tem uma série muito boa. Retrata o mundo se os alemães tivessem vencido a guerra. Se os nazistas E tivessem aonde vencido a que guerra. acha a série? Cara, se eu não me engano, é no Prime Video. Ok. Se eu não me engano, é no Prime Video. O Homem do Castelo Alto, se eu não me engano, é esse nome também em português. E aí retrata os Estados Unidos, se os nazistas tivessem ocupado, retrata Hitler bem velhinho já, ainda no poder. É bem interessante. A França, pode-se dizer que a França foi um dos mais prejudicados pela Alemanha? Cara, eu. Em que sentido? Em destruição, porque eu já ouvi falar que a França já teve mais monumentos, já teve mais coisas e perdeu muita coisa na guerra. Não sei se é verdade ou não. E por estar próximo também, porque a Inglaterra está mais longe, né? Uhum, E eu não sei se a Espanha e o Portugal entraram na guerra também. sim. Mas não sei se chegaram a perder muitas pessoas, a perder muitas coisas financeiramente, não sei. Cara, isso é muito interessante porque, assim, todo conquistador, quando ele entra no país, ele vai Por roubar. porque a pegada dele já não era a pegada do Napoleão, porque o Napoleão queria que virasse, tipo, parte dele, né. Ele Uhum. queria conquistar o terreno também, não? Sim, exatamente. Então eles chegam em Paris, porque assim, os outros países, de forma geral, os outros países eles tinham as defesas muito próximas da cidade. Em Paris, desde o famoso Luís XIV, o Rei Sol, mesmo que construiu Versalhes, ele coloca as defesas de Paris para fora da cidade, para muito longe da cidade. Então era uma série de, de fortes que ficavam defendendo a cidade ao redor, só que distante. O maior cemitério, inclusive, é do lado de um desses fortes. É na O Normandia. Beverlier, eu acho, né? Do cemitério do americano, você fala? Não, é que é um gigantesco que fica aqui no norte, ali. Não, é Bavilé não, é Pantin. Pantin? É Ah, é é Pantin, Pantin. Pantin parisien lá. Ali é o forte. O cemitério são nos terrenos do forte. É mesmo? É. Que aí eles chamavam de cinturão de ferro, só que assim, não resistiu. Então, quando eles ocupam Paris, não tem resistência. Só que isso é interessante, porque assim, como eles sabiam que os nazistas já estavam vindo, e aí relacionado à arte, né? O Louvre é esvaziado. Versalhes é esvaziado. Então eles colocam tudo dentro de caminhões e pica a mula pro sul, pra Oase, pra Ok. tentar esconder. Aí quando os nazistas vão chegando e bombardeando esses locais, os caminhões cheios das obras mais famosas do mundo também são redirecionados, né? Então eles vão fugindo dos nazistas, porque os nazistas, o Hitler tinha um sonho de construir o maior museu do mundo, lá na Alemanha. A gente tem um projeto, né? Tudo certinho hoje. A gente tem os resquícios. Então ele roubava muita coisa. Tem muita arte, muitos monumentos que foram roubados pelos nazistas, se perderam. Simplesmente se perderam. E sabe o que que é ou só A gente sabe o que que é. Porque, por exemplo, já existiam os inventários dos museus. ok. Ou das famílias judias que foram roubadas, ou outras famílias também. Então hoje não, perdão, mês passado, se eu não me engano, um cara tava vendo os anúncios, um cara daqui da Europa tava vendo um anúncio de uma casa para vender lá na Argentina, porque os nazistas fugiram muito pra Argentina e pro Brasil. Uhum, Inclusive o Mengele, o médico do Hitler, ele fugiu pro Brasil, morreu lá. Ah, mudavam nomes, né? uhum. Mas aí a gente sabe que é ele mesmo. Ah, ele vendo o anúncio e falou: Rapaz, esse quadro aqui que tá nessa sala desse anúncio é um quadro que foi capturado pelos nazistas. Que aí tem um catálogo das obras roubadas pelos nazistas. Que esse quadro que ele achou nesse anúncio foi roubado de uma família judia. E aí ele vê: tá E lá. qual que é o problema deles que eles tinham com os judeus? O que que tem a ver? Cara, então isso é muito interessante. Porque sempre precisa de um bode expiatório. Sempre precisa daquele. Pra você unir um povo, você une ou pelo amor ou pela fúria. Ah, tipo um time e tal, né? Exatamente. Entendi, entendi. Você não vai ver ninguém se unindo pelo amor, nem dentro das próprias É, é. religiões, né? Infelizmente é a realidade, né? Então vamos se unir aqui pra gente odiar aquele povo em conjunto. Vamos lá. Mas não teve sei lá, alguma coisa, ou porque era um poderoso que tinha na Financeiro.
financeira? Eles eram realmente, assim, algumas famílias, as famílias mais ricas do mundo, eram judias. Então, quando eles invadem, porque os judeus, eles têm uma forma de organização que eles não tinham um país. Hoje eles têm, que é Uhum. Israel, que tá fazendo Uma guerra, a né? guerra lá na Gaza. O sonho do oprimido é sanar o opressor, né? Enfim, quer dizer Paulo Freire. Então, quando eles decidem matar os judeus, que na verdade a gente não tem resquício, viu? A gente não tem documento alemão dizendo sobre matar. Eles falam sobre a parecer final, atitude final. Agora me fugiu a palavra. Coisa assim. Então, assim, não tem. A gente vai matar os judeus assim, assim, assim. Não existe documento. Então, por isso que alguns historiadores com essa visão ainda negam que existiu o Holocausto. Porque não existe registro dizendo. Porque a história não é o que você está me dizendo. A história, ela existe. A história da memória. A história é tudo aquilo que está escrito. Escrito por um historiador com base na ciência. Hum, Não é que o historiador vai o que ele acha, não. Ele tem que ser fundamentado. uhum. Eu estou escrevendo isso por conta disso, os documentos que eu visualizei são esses e esses e esses. A gente tem que fazer ciência. Mas a gente tem os relatos das pessoas. Então, é a memória. Então, quando a gente pega a memória e escreve a memória e faz a ciência com aquela memória, aquilo ali se torna história. Então, assim, é inegável que aconteceu. Mas de documento alemão a gente não tem, dizendo que existia solução final. Solução final Mas era o tinha nome. documento alemão, então, falando sobre outras estratégias, outras mortes, outras coisas assim? Existia de guerra, né? Aham. Mas de extermínio dos judeus, não. Que não foram só os judeus também que foram mortos pelos nazistas. Também homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência. Toda minoria que você imaginar foi morta também. Cara, foi cruel, né? Foi. Cruel, cruel. E beleza, aí e a queda dele foi como? Foi um processo. Ah, não, só uma pergunta, porque a Inglaterra estava aliada à França. Sim. E como que eles por que ele resolveu dessa vez apoiar a França? E não o contrário para falar assim: "Não, vou aproveitar, vou de um lado para poder eliminar a França de vez"? Então, quando ele ocupa a França, tem um governo que é o governo de Vichy, que é muito mal visto, que é um governo francês, que se aliou ao República de Vichy, que se aliou ao Hitler. Então, eles ocupam Paris sem destruir, porque o Hitler era apaixonado por Paris. Só que aí, quando o Hitler tá perdendo a guerra, inclusive, ele dá ordem ele lhe dá uma ligada pro general, e agora eu não vou saber falar o nome dele, que é um monte de consoante, e fala: olha, pode destruir Paris. Só que o general não faz isso. E a gente não sabe por quê. Ele morreu sem falar por quê. Ele pega suas tropas e se entrega lá em Montparnasse. E fala: olha, aqui perdemos a guerra e tudo bem. Entregou tudo. Sem destruir Paris. Imagina se tivesse sido destruída. É, seria muito ruim, né? Então, assim, Londres foi muito bombardeada. Teve a Blitz e tudo mais. Aí chegarem pra lá, então. Eles sobrevoavam, né, jogando bomba. Então, Londres foi muito bombardeada. Paris, não. Ok. Então, Paris não teve destruição em massa, como teve, por exemplo, nos outros A países. Irlanda participou também da guerra? Participou por conta do conjunto de ilhas, né? Então, Ok. a Irlanda, os exércitos Do não, né? As reino? pessoas, que a população é pequena até hoje, iam pequena relacionada ao resto da Europa, né? Aham. Eles se aliavam ao exército inglês, que aí eles vão realmente uma marinha muito forte e um exército de aviões, me esqueci o nome agora, muito forte também. Que aí eles vão guerrear dessa forma, a Inglaterra. Você tava falando de cemitério, eu achei que você tava falando do cemitério do Dia D, que eu tive lá, né? Aí tem uns bunkers, é muito interessante lá. Lá na Normandia. Lá. Normandia? É lá, eu acho que é Normandia ainda. É. Dunkerque, né? E aí o cemitério é bonito, e lá você vai entrar, tem uns bunkers ainda, tem um museu também da guerra lá e tudo. E o Dia D foi a reconquista de Paris. Simbolicamente da Europa inteira, né? Que é o momento que, assim, não é. Porque a gente tem a ideia de olhar para um. Isso já, eles já estavam decifrando os códigos. Já. Que aí eles começam também a mandar mensagens falsas. Então, os aliados que. Aí já sacaram que eles estavam sendo. Exato. Ok. Que aí eles iam mandando série de informações aleatórias. Porque existia interceptação tanto dos alemães quanto dos aliados, né? Que era aqui, é o Ocidente. O que a gente imagina hoje como o bem, né? Entre Uhum. aspas.
Então a gente tem a interceptação. Então eles começam a fazer de forma muito rápida, que aí principalmente os Estados Unidos, né? Só que a Alemanha ela tinha um poderio muito alto ainda, então ela resiste muito bem, morre muita gente, mas consegue ser reconquistado porque a Alemanha já estava tendo um processo de perda muito grande. E aí nesse momento, o dia D, que é o marco final, digamos assim, beleza, agora a gente reconquistou a Europa. E aí Mas foi destruído. eles reconquistou Paris. E como que eles não eles não destruíram nada também na Reconquista? Não, E como é que foi isso? pouca coisa, na verdade. Quando você vai lá na. Tem uma. Tem alguns monumentos em Paris que preservam as balas e entre aspas, destruição. Mas no Hotel de Ville, na prefeitura de Paris, você vê no cantinho de frente para o hotel, à esquerda, do lado do BHV, do Bazar do Hotel de Ville, você vê na parede uma plaquinha explicando: olha, esses vários buracos. Então eles reformam todo o resto, mas eles deixam aquela parte ali para falar: olha, aqui foi no dia 19 de agosto, se não me engano, processo de reconquista, de ocupação e tudo mais. Tá Eles lá. preservam muita história, né, cara? Muita Segunda Guerra, que as guerras são muito bem preservadas aqui, né? A Muito mesmo. memória, dia 8 de Dentro maio. do cemitério mesmo, lá em Pantin mesmo, que nós tava falando, é engraçado, uns morreu e acabaram ficando lá de vez, né? Porque eles têm a divisão, que são a divisão militares, que eles têm lá os túmulos, e que você não pode, qualquer outro túmulo, você pode fazer falam exumação, pode renovar e tirar, mas eles não têm, Ah, é? não pode mexer de jeito, não é vitalício. Sabia não. Você falou dos Estados Unidos aí, beleza, e como que ele entra na guerra? Porque não tem nada a ver, tá longe. Tá longe. Só que ele entra com uma sacada muito boa, cara. Muito boa. Ele vai financiar. Então ele vai financiar. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinha feito crédito com a Europa inteira. Ok. Então, assim, eles vão. Primeiro eles financiam, depois eles mandam tropas. Então, assim, os Estados Unidos sai da Segunda Guerra muito vitorioso. A Europa, que era o centro do mundo, sai completamente destruída. Ah, então tá aí onde veio a virada da França para os Estados Exatamente. Unidos. Exatamente. Então, Mas por que ele escolheu o lado? assim, era. Primeiro, tem eles ainda seguiam alguns acordos com a Europa. Sempre acordo. Ok, Sempre ok. acordo. Não é que, é porque é bom, é porque. Não, é sempre acordo. Interesse, entendi. Sempre interesse. Que é, inclusive, para ocupação de algumas bases no Brasil também, até hoje, a base de Natal, que era a mais próxima, né? Natal é o mais próximo aqui da Europa possível, lá na América do Sul. Então, é sempre acordos, com base nos acordos que eles tinham com os países, que a gente tem até hoje. Por exemplo, a gente tem o BRICS, né? A gente tem o Mercosul, aqui eles têm a União Europeia. Então, se tem algum problema com a Itália, a União Europeia responde. Essa União Europeia, como é hoje, ela já existia antes ou foi depois guerra? Não, foi pós-guerra. Foi já no final da década, assim, começa porque a Europa estava destruída toda. Em termos, imagina, a linha de produção tinha sido destruída, a população tinha sido destruída. Porque como é que você destrói um povo? Destruindo a população. Uhum. Perdão, um país, você destrói a população. Porque não tem mais quem vai construir. Mesmo se você tiver recurso, quem que vai construir? Foi isso que o Brasil também fez com o Paraguai, inclusive. Chegou lá na Guerra do Paraguai e matou 90%, 70%, 90% da população masculina. Então, um país que era uma potência deixou de ser, porque não tem mais homem para trabalhar. Uhum. Aí as mulheres também podem fazer isso, obviamente. Só que aí, Isso é uma outra época, né? só que aí como é que você vai ter mais gente se você só tem mulheres? Da Hum. mesma forma, como é que você vai ter mais gente se você tem só homens? Então, Hum. tem que reproduzir, né? Então, Tem que coisar, né? tem que coisar. E aí, nesse processo de reconstrução, existe a ideia também de fazer um bloco que as pessoas que os países se ajudassem, né? E aí vai crescendo, crescendo, crescendo para o que a gente tem hoje. Que doido, cara. E é engraçado, né? Porque hoje, você falando que aqui na Europa, o país número um, vamos dizer assim, hoje é a Alemanha. Então ele conseguiu se recuperar. Sim. Tem que ter medo ou não? Tô brincando. Não. Acabou Eu isso. espero que não. Como que, vamos dizer, os outros países fizeram as pazes com a Alemanha? Foi demorado? Tipo, pra voltar a Assim, fazer acordo, por essas coisas? quando tem um acordo de Versalhes, assinado lá em Versalhes, eles proíbem a Alemanha de uma série de coisas. Não pode ter indústria disso, não pode Acordo de ter. Versalhes é na Primeira Guerra. Na Não, segunda também. Tem que ela o. é criada. Isso. Quando tem o tratado, eles falam o seguinte:
você não pode ter exército até tal número, eles não podem ter, até hoje, por exemplo, navios, né, de guerra. Não pode. Então eles são proibidos. Até hoje vale. Então, se um belo momento eles querem fazer, e aí os outros países intervêm. Então, o que que a Alemanha... Aí a Alemanha tomou a ideia de falar assim, tá bom, chega de querer fazer guerra. Vamos nos organizar aqui e centrar na gente mesmo. Porque quando um país está prejudicado e a população se une para aquela causa, é excelente. Então eles vão investir muito em educação, muito em ciência, eles se tornam uma potência absurda. Só que agora eles estão caindo de volta. Mas por quê? Eles não chegaram no século XXI. Lá se usa fax, por exemplo. Cara, e isso assim, eu tô tentando fazer uma inscrição na academia. Na academia não, na piscina. Aqui, gente, se você vai se inscrever na piscina no Brasil, é no site. No site, você coloca lá seus Nós é dados. pra você tecnologia paga. nessa É questão. rápido, o banco no Brasil é uma beleza. Aqui, eu tive que imprimir a ficha. Eu tive que preencher a ficha. Eu não posso preencher, eu tenho que preencher com a caneta. Né? Não pode, por exemplo, eu tenho um tablet, eu preencho no tablet e imprimo. Não, tem que ser na caneta. Eu tenho que ter foto. Eu tenho que ter os meus dados bancários impressos. É muita burocracia. Eu fiquei, meu Deus do céu, pra que tudo isso? Mas aqui é desse jeito ainda. A França ainda é um pouquinho melhor do que a Alemanha. Mas a burocracia aqui, a sensação que eu tenho vivendo aqui é que aqui não chegou no século XXI em termos de tecnologia. Que é isso, é uma coisa que Macron tá falando, né? Que a Europa vai ter que investir em tecnologia. Porque saiu uma pesquisa... Demoraram a cair a ficha, né? Demoraram a cair a ficha. A China caiu a ficha e está na... A China a gente tá em 3.500 já. A China nessa época era nada? Nada. A China vai se tornar alguma coisa... Assim, não entendi. Estou falando assim, naquela época, a influência... Porque hoje a China é a China. a China é a China. Arriscando a ser a primeira potência mundial. Sim. Então, assim, na época ele não tinha relevância nenhuma. Porque Não. nem na guerra ele participa. Muito, assim, nada. Porque, assim, a China era agrária. Então, assim, em uma geração, a China se tornou o que ela é hoje. Rapaz, Foi aí muito lá eles rápido. entenderam o negócio de coisar, né? E aí, sim, exatamente. Porque eles não tinham muita gente, então. Proibiram, na verdade. Fala, gente, é que só pode ter um filho. Eu tenho um amigo chinês e ele fala assim, não pode. Só pode ter um filho. Aí qual foi o problema que a China enfrentou também? Hoje em dia já tem algumas políticas que você pode ter mais de um filho, mas você tem que pagar. Ok. Se a mulher estava grávida, né? Se o casal estava grávido e viam que era uma menina, eles queriam abortar. Então surgiu muito homem. Tem muito homem na China. Ok. Por conta que... Mas por que meninas? Alguma questão braçal, alguma coisa? Também, ou porque preconceito? imagina, você vai poder ter um filho pra cuidar de você, pra trabalhar, pra tudo mais. E aí você pode escolher entre ter uma filha, que a gente imagina Entendi. a ideia da mulher e tudo mais, ou se você vai ter um filho. Entendi. Então eles preferiam ter um filho. Entendi. Então, assim, isso foi um problema. Hoje já tem outras Outras ideias, né? linhas de pensamento e tal. E, tipo, 100 anos atrás, eles eram quanto população, mais ou menos? Alguns milhares. A China sempre foi gigante, né? Sempre Ok. foi gigante em termos de território. Mas, assim, ele vai ter esse boom justamente no começo do século XX até agora. Então, é um crescimento que não para. Então, Ok. imagino que 100 anos atrás eles deviam ter talvez 50 milhões de pessoas. Eles começam a crescer. Eles fazem guerra Que com... hoje que é 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, alguma coisa assim, né? É muita gente. É muita gente. É O Brasil também era o quê? 40 milhões nos anos 50? que isso é uma curva interessante que os países têm, porque quando a gente chega na educação, quando a gente tem um país educado e com acesso, a população cai. Por quê? Eu tenho 30 anos, eu tenho 0 filhos. Meus pais, na minha idade, já tinham 3. Então, assim, e as minhas... É assim, minha avó, mãe do meu pai, por exemplo, teve 8 filhos. É muita gente. Meu pai, foi dos filhos, foi o que mais teve 3. Eu e minhas irmãs, nós 3 temos um, porque é o meu sobrinho, da minha irmã mais velha e pronto. Então, assim, imagina, da geração nova, só tem uma pessoa até agora. E provavelmente não vai ter, de minha parte, por exemplo. Então é meio que mundial isso, não? É. Essa tendência de, tipo, ter menos filhos, de... Que é o envelhecimento da população. Que é um problema que a gente sofre aqui na Europa, em Paris, por exemplo, na França.
Cara, nossa, é muito interessante, cara. É muito interessante, porque assim, tem coisas que eu sei por cima, sabe? Tem coisas que é certeza que é fake news também, que às vezes eu aprendi. Só queria terminar, né, falando, e claro que nós vamos ter uma próxima vez que tem muito mais assuntos sobre a história, sabe? Uhum. Mas eu queria só, para finalizar hoje, falar um pouco sobre Paris, porque Paris, ele tem uma representatividade em questão de moda, de arte, de música, né? E por quê? Como que Paris virou isso? Virou, ou sempre foi? Por que Paris tem sempre esse negócio da moda, da tendência mundial? Cara, isso é interessantíssimo, porque assim, isso era da Itália. É uma rainha italiana, Catarina de Medici, que vai trazer tudo isso pra cá. Então, lá no século XVI, tô falando do século XVI. Antes de Versalhes, antes de tudo isso. Eles moravam no Louvre, inclusive. Ela vai trazer perfume, vai trazer Morava bons... no Louvre. O Louvre É, chegou. O Louvre já foi um castelo, alguma coisa assim? foi um castelo de defesa. Ele ficava... Ali era o limite de Paris. Paris acabava ali. Então ele Ok. ficava para o lado de fora de Paris, das muralhas, defendendo. E aí depois Francisco I, no século XVI, fala que não, agora a gente vai morar aqui, só que nunca chegou a morar de fato. Uhum. E aí o filho dele, Henrique II, mora lá, que Henrique II é o marido de Catarina de Médici. Ele construiu muita coisa, ele foi importante nesse aspecto, organizou alguma coisa, mas O ele Louvre morre tem a cedo. pegada do Versalhes também ou sempre foi grande daquele jeito? Sempre foi, assim, ele sempre foi grande, só que assim, o Louvre que a gente tem hoje, a gente deve a Napoleão III. Rapaz, que rolê. Que rolê. Porque é ele que constrói a ala da direita, por exemplo, a ala direita do Louvre, é ele que constrói, ele reforma toda a fachada, Ok. refaz aquela parte onde hoje está a Mona Lisa, por exemplo, as salas são de Napoleão. Inclusive, Mona Lisa é italiana. E na Mona Lisa italiana, trazida por Leonardo da Vinci, para Francisco I, que é Ok. esse Foi sogro um de... presente dele ao Francisco I. Francisco I contrata no Leonardo para vir para cá, trabalhar aqui, Morar aqui. morar aqui, lá em Amboise, né? E aí ele traz Mona Lisa, trabalha muito pouco tempo pro rei, porque logo Leonardo morre, né? E aí Era um ele... cara inteligentíssimo também, né? Leonardo era extraordinário. Assim, a história de vida de Leonardo é uma coisa extraordinária, assim, porque eu sou apaixonado pelo Renascimento. Então, Leonardo, Michelangelo, eu sou fissurado, apaixonado por Michelangelo. E eles são da mesma cidade, Florença, né? Na verdade, Leonardo é de Vinci. Por isso que é Leonardo da Vinci. Mas é uma província, é uma vila de Florença. Ok. E Michelangelo também. Então, assim, na mesma época surgiu gente muito extraordinária, assim. Então, voltando para Tudo italiano. todos italianos, que foi o Renascimento italiano. Final do século XV, século XVI e um pouquinho do começo do século XVII também. Foram muitos anos de Renascimento. Então, quando a gente tem quando ela vem para cá, ela traz, por exemplo, perfume, existe até hoje. Existe a loja aqui em Santa Maria Novella, que é desse perfume da rainha. Ainda existe até hoje mesmo perfume. Então, ela traz isso. Deve ser uma parada chique pra caramba, né? Quando Maria de Médici também vem, ela vem trazendo outras coisas. Então, essas duas rainhas italianas foram muito importantes para esse aspecto. Mas Paris começa a se promover como capital da cultura, porque lembra que era o país mais importante? Aham. Então eles teve muito acesso. Então a França sempre foi referência de alto nível de cultura, Ok. entende? Então, quando Paris se declara capital da Milão se declara capital da moda. E aí Paris, pois tá. Então a gente vai ser capital da alta costura. Ok. Então, Ok. e aí surge a ideia da comida francesa, da etiqueta francesa, Ok. criada por Luís XIV. E a comida surge assim, por surgir, mas ou teve alguma influência de algum cara que começou a culinar? Porque também é bem reconhecida, né? São vários chefes importantes. Algumas receitas a gente não tem uma ideia específica de onde veio, mas surge também com os banquetes reais. Ok. Porque o rei era o país mais importante do mundo, voltando a falar disso, e o rei recebia muitos embaixadores e outros reis. Então eles vinham para cá e provavam a comida, que é extraordinária. Mas perdeu ano passado, né? Deixou de ser a melhor comida do mundo. E agora é a comida italiana, porque Voltou. Mas agora a Itália, ó, que a Itália vai ser o. a comida francesa é boa, mas Mas a eles estão, italiana... não a guerra, mas eles sempre teve um pouco essa disputa, então, Itália e França, de cultura, de arte, de moda. Se eu te contar que a França invadiu a Itália muitas vezes, muitas Guerra, vezes, guerra, longo da história.
Quando você chega em Bolonha, que é uma cidade super antiga, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é França, só que é França com a cara francesa. Eu tô em Paris, porque as ruas são alinhadas, as É construções outra são. pegada, né? Eu falei, oxe, eu tô na rua de Rivoli, que você vê aquela coisa linda ali, né? Mas com a pegada italiana, muita cor. Porque Aham, aqui a gente não tem cor, né? é. Falei, estranho. Não tanta cor igual o Brasil, mas... Exato. Eu falei, estranho, estranho. Aí eu fui estudar. Eu falei, tá, Bolonha era uma cidade francesa criada na Itália. Ok. Então eles seguem o mesmo padrão das cidades francesas aqui, notadamente Paris, né? Então, assim, eles tiveram muito intercâmbio, tanto dos próprios Médici lá no final da Idade Média Tardia, né? Ali em 1600, 1700. Eles têm a influência também do... Florença era uma cidade-estado por si só, ela se rende ao rei da França. Então, Mas assim, por que que a Itália, igual você falou, a Itália vinha para a França, vinha a Paris, tipo, ia pro Louvre? O que que era? Só ligação? O que que era? Tinha um... as obras de arte, Não, era as obras de arte, igual que você falou que morou no Louvre, esqueci o nome dele. Leonardo, Não, Francisco I. o Francisco I. Por que que ele veio morar no Louvre? A população pediu para que o rei morasse em Paris. E ele fala, pois tudo bem, pois a partir de agora Paris é minha residência, eu vou me habitar no Louvre. Não rolou, não passou. Na verdade, foi só no papel. Ok, Ele morava muito tempo em Fontainebleau, que para mim é o palácio mais bonito. Que lá chama o Palácio da Verdadeira Moradia dos Reis. Foi ok. lá, que é lá que os italianos vão para criar arte francesa. Os italianos vêm para cá para criar arte É francesa. uma mistura doida, né, E deixa cara? eu te contar uma coisa interessantíssima. Não existia Itália. A unificação italiana ela tem 160 anos só. Ah, então é isso, então. Então, assim, existia Sul, o reino de Nápoles, Ué? existia Vaticano no meio, que eram as terras papais, e no norte, Ah, o Vaticano já é antigo, então. é muito antiga. O Vaticano hoje é uma cidade pequenininha, Aham, mas as terras papais ficavam no meio todo da Itália. ok. E no norte ficava a parte mais rica e industrializada. Então, os italianos, eles não têm uma ideia de unidade de povo ainda. Entendi, Eles meio. entendi. Tipo assim, os florentinos reclamam de Pisa, Pisa reclama de Milão, Milão reclama de Tem um Nápoles. negócio assim na Espanha também, não tem? Tem? Nas regiões da Espanha são sotaques, são culturas, são uma parada, tipo, diferente. O que eu notei. É que no Brasil também a gente tem isso. Só Aham. que eu notei que eles realmente não se gostam. Ah, Eles não se gostam, é uma coisa muito esquisita. É mais fácil para um florentino, por exemplo, ser simpático e acolher um estrangeiro do que um napolitano. Eles têm muito essa rixa, essa briga. que Então, doido, cara. é, Então, a França começou a fazer, tipo, uma publicidade, então. é. E Porque aí tudo que se foi fala aí que muito vira virou. sucesso. Isso tem Exato. quanto tempo? De França ser capital do mundo, Do país, até visitado, inclusive, de monumento e tudo. Como que tem quanto tempo de lá pra cá? desde Luís XIV, desde 1600, ela vinha com política muito forte. Na verdade, antes, porque na Idade Média a França se tornou o país católico por excelência. Então, se a igreja é o Estado e a França é o preferido da igreja, então a França se torna capital em termos de capital do mundo, em termos de cultura. As universidades surgem aqui, era tudo, a cultura era muito forte aqui. Então a Ok, França virou referência para todo mundo que queria estudar, vinha para cá. Com Luís XIV isso é solidificado, então ele começa a promover a França de forma muito forte, enquanto capital do mundo, enquanto capital da cultura, enquanto país mais importante, nós somos incríveis, blá blá blá. E eram, realmente, ainda são. Aí permanece. Então, assim, a gente tem, vamos imaginar, talvez uns 800 anos de políticas que vão promover a França como capital do mundo. ok. E hoje, a França, de longe, é o país mais visitado do mundo. São 100 milhões de pessoas. Ano passado foram 100 milhões de pessoas. É muita Para gente. você ter ideia, no É segundo muita lugar, gente. é 46. E aonde o segundo Itália. lugar? A Itália? E aí quase todo mundo da Itália tá em Florença ou em Roma. Que Florença guarda 40% da arte da Itália, por exemplo. Então é uma política muito bem feita de turismo. E aí, assim, se fala muito de Paris. Muito filme, muita música. Então, assim, as pessoas criam a ideia de Paris. As pessoas conhecem Paris sem nem ter vindo aqui. Eu acho que a única coisa que a Itália e Paris, eles não evoluíram, eles meio que pecaram, foi na parada de cinema e música. O que, Tipo, porque os Estados Unidos, ele entendeu um pouco o cinema como se autopromover. sim,
Porque eles sempre vão promover tantas cores, você vê, do Marx, você entende, né? As cores de heróis americanos, vai pegar Superman, né? Homem-Aranha. Estados Unidos nunca mostra uns Estados Unidos ruins, sempre é um Estados Unidos bom, com carro, com desejo de que você querer até morar lá para ter uma vida lá. Uhum. E eles entenderam essa. Eu acho que é um pouco que promove os Estados Unidos nessa questão, sabe? A França tem um cinema bom, né? Tanto que o cinema começou daqui, né? Uhum. Mas eu acho que os Estados Unidos, eles entenderam um pouco. Eles entenderam. Eles se divulgaram um pouco. Eu posso estar falando uma besteira grande também, que é uma grande possibilidade. Uhum. Esse divulgaram um pouco. A publicidade dos Estados Unidos foi um pouco através da música e do cinema. Ou não tem nada a ver também? Você tá completamente certo. Pelo Eles... menos uma vez. Rapaz, eu até pedi desculpa no começo, ó, que eu sou um pouco leigo na história. Não, você tá completamente certo. Isso se chama soft power, que é tradução para o Brasil, talvez fosse poder delicado, que você vai colonizar a mentalidade de um país sem usar de guerra. Você vai usar filmes, músicas, você vai importar a sua cultura, o seu modo de vida. Que no Brasil a gente fez isso muito bem. Hum. A gente come, assim, graças a Deus, nossa comida não é horrorosa igual a dos Estados Unidos, mas a Nós gente... temos uma comida, né? exatamente, exatamente. Então, assim, a forma que a gente come, a forma que a gente pensa, o trabalho, Nós que é temos um assim, DNA, né? Então, assim, a gente virou realmente. Eles chamam a América Latina de quintal dos Estados Unidos, e é verdade. A gente importa tudo deles. É. Então, assim, é uma forma de você colonizar. Então, assim, por que tem gente defendendo que os Estados Unidos é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso? Por conta que acredita que é aquilo ali. Às vezes a pessoa vai passar a vida inteira sem pisar nos Estados Unidos, mas vai Mas morrer. vivendo tudo de lá, né? É. Então, dizendo que. Telefone, roupa. Exato. Ai, como é incrível, como é incrível, como é incrível. Isso é Cara, verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. enquanto, por exemplo, o estilo de vida aqui depende se você quer um lugar seguro, se você quer viver a cidade, se você quer ter Isso acesso é às coisas. história também, né, cara? É. Você tem um porquê das coisas existir. Igual você vai pegar lá em Paris. É cheio de regra, tem rua. Eu lembro quando eu mudei que meu patrão falou, tem calçadas que você não pode piscar em nada. Porque parece que ele tava com um problema na época. Eu falei, por que você não destrói isso aqui e refaz? Ele falou, rapaz, nós não pode. Isso aqui pra poder fazer qualquer mudança que for aqui, é prefeitura, é muito burocrático, porque eles conservam muito os prédios, o chão, a história, igual você falou, os tiros, que é até Exatamente. interessante, eu não sabia. Vou até Sim. visitar lá uma hora. Thales, cara, muito obrigado. Muito, Eu que aprendi agradeço. demais da conta, né? Vai voltar outras vezes aqui, porque tem muita história ainda, né? Mas eu acho que deu pra, assim, num resumão, deu pra entender a influência da França, né, cara? Que muita gente não sabe, né? A importância que a França Uhum. tem no mundo, né? Sim. E para despedir, se você quiser deixar suas redes sociais, fazer sua propaganda, fica à vontade. Então, gente, no Instagram e no YouTube, eu sou A Pé por Paris. Lá você vai encontrar, se colocar A Pé por Paris, você vai me encontrar, ou Thales Araújo. Aí você vai ver lá meus conteúdos sobre história de Paris, os guias que eu faço, mostro um pouco do dia a dia também. Então, se quiser me acompanhar, só me seguir lá, pode entrar em contato. E quando em Paris, me contrate como guia, porque faz toda a diferença, viu? Com certeza. Você não Com vai ficar certeza. perdido, vai economizar seu tempo E vai saber das e vai histórias. saber da história. Porque é o que vale muito. Exatamente. Às vezes você vai passar, por exemplo, no Hotel de Ville, vai ver um monte de buraco lá. Nossa, por que isso daqui não tá E não com o tá Thales, arrumado? não. Com o Thales, vem cá, deixa eu pôr a mão no Esse esse buraco aqui. aqui foi o Joseph que fez na Segunda Guerra. Pô, da hora, mano. Eu gostei demais do papo e obrigado pra quem acompanhou até aqui. Sigam ele na rede social, sabe? Siga também o perfil do Mochilão e até a próxima. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.